e a participação sempre aqui no nosso programa. E como eu disse antes do intervalo comercial, agora 11 horas e 13 minutos, o Julho é Laranja, gente. Pois é, Julho Laranja é uma campanha aí para informar e sensibilizar a população sobre a importância da ortodontia preventiva em crianças. A campanha também ajuda, gente, a estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis nas crianças, como aquela higiene bucal adequada, que é tão importante, né? Uma alimentação balanceada e nutritiva, aquela boa noite de sono, né? Dormir direitinho. E aí, gente, para conversar sobre os cuidados com os dentinhos de leite ali dos pequenos, a gente recebe a partir de agora a dentista Cris Monteiro. Cris, seja muito bem-vinda, prazer tê-la conosco, pra gente conversar aí sobre essa saúde que é uma das mais... A gente às vezes meio que negligencia, mas é uma das mais importantes do nosso corpo, que é a saúde bucal. Seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Andresa. Como você falou, né, a saúde bucal está interligada, então o nosso organismo, como um todo, depende da saúde bucal para estar saudável. Isso, 100%, né, Cris? Isso. Olha, acho que a primeira questão ali, como é que a gente... Criança, né? A gente tá falando especificamente das crianças aqui. Quando é que eu levo meu filho, minha filha, para o dentista? Pela primeira vez. Isso, quando é aquele... Qual é o primeiro momento, o primeiro encontro? Uma dúvida bem comum, né? Então, assim, gente, nasceu o primeiro dentinho, já leva para o odontopediatra. Porque lá a gente já vai começar a orientar como será a escovação, qual tipo de escova, qual tipo de creme dental, se é com flúor, quando é com flúor, a quantidade, a frequência de escovação. E vamos orientar também, né, em relação à alimentação, cuidados básicos para manter a saúde bucal em dia. Às vezes acontece até de antes, quando a criança, por exemplo, nasceu com a linguinha presa, né, tem alguma alteração anatômica que a gente tem que avaliar antes. Mas é feito assim de prevenção, nasceu o primeiro dentinho, já leva. A gente começa realmente o cuidado precoce, né? Já tá bem novinho mesmo. Não é a escovação, né? Porque a gente já com velho e tudo, a gente não sabe se ainda está escovando direito, se é assim, né? Se é assim, né? Eu acho que falta muita orientação. Falta. Né? Dos nossos pais também. Meu avô escovava o dedo com joá. Sim. Ouviu falar? Já ouvi joá, falar. Que era um hábito muito antigo, de ficar bem branquinho, bem limpinho. Igual o jogador de futebol. Na realidade, isso é a base de muitas, né, cremes dentais, o próprio joá é uma base ali, né? Só que era o natural mesmo, né? Pegar da árvore ali e escovar o dente, né? A forma correta da escovação, desde o primeiro dentinho de leite. E daí a importância disso, porque a gente vai mostrar nas crianças, para os pais, como eles vão fazer, né? É uma forma que a gente consiga limpar todas as faces, né? Todas as regiões do dente. Porque às vezes, né, por ser menorzinho, o pai tem dificuldade de limpar, a criança muitas vezes não colabora. Sim. Então a gente precisa orientar, né, movimentos que ele consiga limpar todas as regiões do dente, limpe bem, para que não venha ficar acumulando comida ali e ter cárie. Então, por isso a importância dessa rotina ali, dessa frequência e desse primeiro encontro, vamos dizer assim. Depois disso aí, você tem, né, o primeiro dentinho. Agora, me diga uma coisa, doutora Cris. Dizem que às vezes a criancinha tem febre, fica meio, né, um pouquinho adoentada, aí... Amufinadazinha, assim. Aí a avó chega e diz, céu os dentes. Primeiro dente nascendo. Existe isso? Tem tem uma relação? Bem polêmica essa pergunta. A gente não tem estudo comprovando a relação da febre com o nascimento dos dentes. Né? Existe até uma associação de se ter uma febrículazinha ali em 37,8, que ainda não chega a ser febre, mas a gente não tem relação. O que às vezes também coincide, né? A criança entrou num quadro de virose, né? Silenciosa, assim, porque teoricamente a gente não apresentou nada, não apresentou tosse, né? Catarro. Então tá começando uma virose, coincidiu dos dentes estarem nascendo e às vezes as pessoas associam, né? E às vezes também o fato dos dentes estarem nascendo, como o bebezinho coloca muita mão na boca, pode pegar alguma infecçãozinha mais fácil. Então, às vezes, está associado, mas a gente não consegue comprovar ainda. Cientificamente, que a febre não. Experiência popular, né? Só na experiênciazinha popular. Até porque a criança sempre está com alguma coisa na mão, adora botar as coisas na boca, né? Exatamente. Quando aparece um dente, aí no instante aparece uma doença. Isso é o dente, isso é o dente, isso é o dente do menino aqui.
Não existe muito isso, né? Existe. Mas o que a gente consegue perceber mesmo é só um aumento de salivação e a mãozinha mais ali na boca mesmo. Uhum. Agora, doutora Cris, com relação ao aparecimento mesmo desses dentes, eu pergunto porque teve uma prima minha que teve filho recentemente, e aí tava lá quase nos seus 1 ano de idade e não tinha nascido um dentinho. Isso é normal? O que é o normal, né? Então, a gente tem, às vezes, né, as pessoas, 6 meses já é para ter dente, mas não existe essa faixa fixa. A gente diz que dos 4 meses até 1 ano e 2 meses, para o primeiro dentinho nascer, é dentro da faixa esperada, né? Passou de 1 ano e 2 meses, a gente vai começar a acompanhar ali de perto, e tem bebês que passam, inclusive. Eu tenho pacientes que vieram ter o primeiro dente com 1 ano e 4 meses, e nasceram todos normaizinhos, todos... Então, assim, existe essa urgência, às vezes o pai, né, se aperreia, porque, meu Deus, o menino já tem 1 ano, não tem dente. Não nasceu dente. Mas tá dentro do esperado. Agora, o que é o mais comum? Com 6 meses, 8 meses, já ter o primeiro dentinho, né? É o mais comum. Mas mesmo assim, se nascer antes de 6 meses ou até após 1 ano, ainda tá dentro daquela faixa esperada. Sim, então não precisa se desesperar. Vamos esperar um pouquinho que vai vir. Vai vir, né? Esses dentinhos de leite, eles são propícios à cárie? São, assim como os permanentes, têm a mesma probabilidade, a depender dos hábitos da criança, né? Por isso que a gente foca tanto nos hábitos saudáveis. Fala dessa alimentação, né? Que também é muito importante, né, Cris? Importantíssimo. Tanto quanto os cuidados com a escovação, como com a alimentação. São E criança, pubeteira, é negócio de doido. É para comer chocolate, coisa doce. E a gente sabe que quanto mais cedo é introduzido, né? Vamos dizer assim, pior será, porque a criança vai acostumando o paladar com comidas doces. Então, entra naquele loopzinho do açúcar, né? Vai estar sempre pedindo. E a frequência, né, maior de açúcar na alimentação vai ter um maior risco para cá. Tá ouvindo, né, Lívia? Tá ouvindo, né? Se liga aí. Você também, né, vovô? Você tá ouvindo, né, vovô? Açúcar antes dos 2 anos, proibido. Eu arroz de sorvete na neta. Tá, eu sei. Aí, nesse caso, depois de muita beteira, depois de comer um chocolate, um sorvete... Mas, quero frisar o que ela disse agora. Antes dos 2 anos... 2 anos proibido nada açúcar, de açúcar, Edival Martins. Claro, isso aí não. Não, isso aí, claro, nunca. Mas aí, depois de uma degustação, assim... A recomendação é chegar em casa e escovar? Aquela escovação caprichada. Principalmente depois desses acontecimentos. Fazer aquela escovação bem reforçada. Não deixar dormir sem escovar o dente, né? Porque às vezes, chegou cansado demais. A criança já chegou dormindo. Vamos reforçar aí, porque... É aquela premissa também, Cris? Depois das principais refeições ali, a gente sempre fazer a higiene bucal? É a mesma coisa nas crianças? Exatamente. Depois das principais refeições e depois, né, vamos dizer, teve esse lanchinho a mais, foi pro aniversário, teve esse lanchinho aí com mais carboidrato, mantém, faz outra escavação, mas isso. Não cuidando bem do dentinho de leite, você pode provocar um problema nos permanentes. Isso, porque inclusive a cárie avançada, né, pode gerar a perda do dente. E aquela perda precoce do dente do de leite, vamos dizer, um dente que às vezes só era para trocar com 9 anos, e a criança precisou perder o dente com 4 anos. Então, aquele espaço ali daquele dente, o dente de leite, ele é guia, né, de irrupção, de nascimento para o permanente. Sim. A partir do momento que eu perco aquele dente, se eu não mantenho o espaço com o aparelhinho, o permanente pode vir, vamos dizer assim, fora do lugar, pode faltar espaço para ele nascer. Então, assim, tem essa interferência, além do fato do dente de leite estar ali atuando na mastigação, né? Quando é um dentinho da frente, na fala. Então, crianças que perdem o dente precocemente vão ter alterações nisso aí. Além do fato de que infecção ali no dentinho de leite, né? Quando não tratada, o permanente, né? Muita gente não sabe, mas ele afeta o permanente? Quando os bebês nascem, nossos dentinhos de leite já estão ali e nos primeiros anos de vida os permanentes estão sendo formados. Então, embaixo da raiz de leite está o permanente sendo formado. Uma infecção não tratada pode causar problemas de desenvolvimento ali no esmalte do dentinho permanente, entendeu? Então, por isso a importância. Sempre de muito antes, né? Ser bem precoce ali o cuidado, né? Exatamente. Eu tenho um dente desse aqui, eu tenho um dente que o médico disse que é um dente incluso, deve ter sido uma bobeira dessa aí. A gente não exatamente, faltou o espaço, de repente o dente não saiu, né? Eu vou fazer o teste do sono nele também. Fazer a polissonografia. Ele fica movimentando, né, Cris? O incluso parece que ele fica... Vai para um lado, vai para o outro. Fica nossa. Tô me lembrando aqui dos dentes do juízo lá também.
Né, que geralmente a gente tira, né? Mas isso aí já é mais para os adultos. O pessoal que já está mais adulto. Aí vamos aqui para a alimentação mais correta, né? Porque é muito difícil você controlar a criançada, né? É muito difícil. De doce, vai para muita festa de criança, né? Né? Muita festa de criança. Tem tanta coisa hoje em dia, né? Que a criança tá ali suscetível, né? E tudo mais fácil, né? Porque na nossa época, a gente, assim, refrigerante era uma vez na semana. Isso, hoje tem açúcar em tudo, né? Eu só tomava Guaraná quando tava doente. Guaraná e 3 biscoitos Maria. Eu adorava adoecer. É verdade. Coca-Cola, diziam que era bom pro estômago. Meu Deus do céu. É verdade. Sobrevivemos. Isso, ainda bem. Então, o que seria assim? Eu sei que é muito difícil, né? A gente dá dicas e dicas, mas na hora da prática é muito difícil você controlar o ímpeto e o paladar da criançada, né? Mas como seria aí uma forma, sei lá, inteligente de você que é o ideal uma ali, boa né? alimentação, né? O ideal, que eu falo, é o equilíbrio, né? A gente não vai conseguir restringir totalmente o doce de uma criança, porque é uma criança. Então, vão ter os momentos que ele vai poder consumir esse doce de forma consciente, sabendo o pai que quanto maior a frequência, mais perigoso será, tanto para a saúde geral como para a saúde bucal. Então, oferecer esse doce e sempre conversando. Filho, vamos escolher um momento aqui do dia que vai comer, um momento da semana. E após isso, a gente vai conseguir fazer uma escovação. E não deixar livre, porque às vezes fica ali na geladeira, a criança abre, pega o biscoito a hora que quer, pega a balinha a hora que quer, então fica muito acessível e o pai não tem esse controle. Então é bem o equilíbrio. E tá sempre oferecendo, né, alimentação natural. Então, às vezes, né, substituir os lanchinhos, né, na escola. Hoje a gente vê que as mães se empenham bastante em fazer aquele lanchinho saudável, né? Se ao invés de comprar um bolinho pronto, faz um bolinho saudável em casa, né? Um biscoitinho saudável. Tá fazendo essas substituições, porque vai ser, assim, bem mais saudável para a criança, né? Esse consumo de alimentos saudáveis. E, nos momentos oportunos, comer aquele docinho como toda criança. Cris, te pergunto, frequência do adulto ali, mais ou menos de 6 em 6 meses, no dentista, seria o ideal, né? Para você estar ali cuidando da sua saúde. E as crianças, também a mesma coisa? Isso. Existe essa premissa dos 6 meses, mas o que a gente orienta? Isso pode mudar de acordo com o perfil da criança. Se é uma criança que já experienciou, né, cárie, já passou por episódios de cárie, tem um perfil de hábitos não tão saudáveis, então às vezes a gente diminui para 4 meses, 3 meses, para estar ali mais de perto, observando como vai se comportar os dentes dessa criança. Se é uma criança que é mais saudável, né, os hábitos bem mais saudáveis, não tem cárie, a gente consegue até manter um pouquinho mais, 10 meses, uma vez no ano. Isso eu sempre deixo conversado com os pais, né, explicado para eles entenderem. Depende ali da situação, né, da criança, né? Até porque a gente, como profissional, vai estar ali. Nosso principal papel é diagnosticar, mas principalmente orientar. Então, a prevenção que vai ser feita em casa diariamente é bem mais importante. A escovação que você faz, o cuidado na alimentação, que é diário, que é o que realmente vai estar ali prevenindo as doenças bucais. Dentista Cris Monteiro. Cris, vou te pedir licença aqui por uns minutinhos, só para a gente fazer contato de novo, Edivan, com a Líria Paz, que está lá nessa reunião, né, no IDEMA, para a gente saber o que é que está acontecendo. Ela já está conosco já na linha? Ainda não. A Líria? Pronto, a Líria vai trazer mais informações aí sobre essa questão da engorda de Ponta Negra, né? Essa reunião está rolando, uma reunião, né, do IDEMA nessa segunda-feira para discutir, fazer essas discussões, Edivan Martins, do que vai ser feito, o que não vai, se esse primeiro momento aí vai sair, essa permissão, está, né? Se a reunião está tensa, se está tranquila. Temos Líria? Se está ok. Líria nos ouve, seja bem-vinda novamente aqui ao Tribuna Livre, bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes, estou de volta, não tenho tantas informações porque a reunião acontece agora de portas fechadas. Toda a imprensa precisou sair. Esse é o principal órgão que deve ser ouvido no momento, porque o secretário Tiago Mesquita já falou que todos os questionamentos já tinham sido respondidos pela Prefeitura de Natal no relatório que foi protocolado hoje de manhã. Então, é isso que nós temos. Bom dia a todos os ouvintes. Maravilha, Líria. Te agradeço aí pelas informações. Portanto, né, mais tarde, com certeza, aí a gente vai ter aí os resultados, né, dessa reunião promovida pelo IDEMA. Eu tenho medo do pessoal da Prefeitura sair de lá chupando o dedo. E chupando o dedo é a pergunta que eu queria fazer também, né, para a doutora Cris, né? Pronto, a gente já aproveita e já traz de volta aqui para a doutora Cris. Porque eu chupei o dedo.
Eu, menino, gostava de chupar um dedinho. Ah, eu chupava também. Até o dia que mamãe meteu pimenta. Foi? Eu parei sozinha. Parei sozinho, não. Pegue pimenta, quando eu botei, que a boca ficou igual... Mas eu não gostava de chupeta, não, era o dedo mesmo. A porta do Apocalipse. Ai, meu pai do céu, coitadinho. Nunca mais eu chupei dedo. Então, esse negócio de chupar dedo, de chupeta, de bubu, né? O famoso bubu, isso aí interfere um pouco, não é legal, afeta, não é recomendado, é melhor a mãe cortar logo pela raiz? Interfere sim, né? O uso de bico artificial do dedo vai interferir tanto na posição dos dentes, como na formação de todas as estruturas musculares, língua, formação da estrutura óssea. Então, isso vai depender de alguns fatores, né? Geralmente, a criança que usa o bico vai ter um posicionamento da língua um pouquinho mais baixo, né? Pode ter alteração no palato, que é o céu da boca. Na fala também? Na fala, exatamente, porque a língua vai permanecer mais baixa, então às vezes vai ter aquela interposição da língua durante a fala, né? Mas por que existem hoje, né, pessoas que dizem, mas meu filho usou chupeta e não precisou de aparelho? Porque existem alguns fatores, que é uma tríade que a gente chama, né? Que é a questão da intensidade, então tem crianças que vão ter uma sucção mais forte, né? É a questão da frequência, né? Se é uma criança que só usa chupeta para dormir, a outra usa chupeta o dia inteiro. Então, essa criança que usa o dia inteiro vai ter mais prejuízos, né? E a questão da duração do tempo. Se ela só usou chupeta por 6 meses, por 1 ano, pode ser que ela tenha menos alterações e essas alterações com o tempo venham a se resolver. Se ela usou por 5 anos, provavelmente vai ter alteração ali na fala, na mastigação, na respiração, que a gente pensa que não, mas sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E a campanha do Júlio Laranja está também inserida nesse contexto de esses cuidados precoces, né, de orientação aos pais. A criança usa o dedo ainda, depois de 2 anos, está usando o bico. Vamos organizar para ir removendo o quanto antes, porque quanto antes é removido o hábito, melhor será. E o ideal é não utilizar, O ideal né, é não Cris? utilizar, Mas, exatamente. como é um pouquinho difícil... É difícil, eu entendo, né? Principalmente, às vezes, a criança... Porque, assim, existem bebês que têm necessidade de sucção um pouquinho maior que outros. E até, às vezes, a gente não pode colocar numa régua só, dizer, é proibido e pronto. Sim. Existem mães que estão ali amamentando o tempo todo, não conseguem, né, assim, e precisa, às vezes, né, não tem uma rede de apoio suficiente. Sim. Em alguns momentos vai precisar. A criança mesmo pode estar ali, você pode ficar removendo o dedo, mas a criança coloca o dedinho, dedo. então, aí que não tem como controlar. E no sono muito, a gente né? não consegue. A criança está dormindo, coloca o dedo ali, por mais você tirar, coloca de novo. Então, tem casos que a gente precisa ir trabalhando, mas sempre nesse ponto de orientar a remoção, né? O uso consciente, né? Os pais estão usando, estão sabendo que causa malefício. E que, a partir dos 2 anos, o ideal é que não esteja mais usando. Utilizando, né? Você tá comentando aí sobre a questão da utilização, por exemplo, né, da chupeta, e ela traz modificações ali na arcada dentária da criança, isso, né? Quando é que eu posso pensar... Pronto, já chupou muita chupeta, né? Já tá ali com um probleminha na arcada dentária. Quando é que eu posso pensar, Cris, em utilizar um aparelho ortodôntico, por exemplo, né? Para voltar ali, né, ao lugar, né? Os dentinhos. Quando o odontopediatra já acompanha, já percebeu que tem ali alteração, a depender do grau de colaboração da criança, a partir dos 5 anos, já se pode usar aparelhinho para tratar, principalmente se tiver interposição da língua, né? Já para ir organizando essa mordida. Mas, no geral, como um todo, a partir dos 6 anos, toda criança já deve realizar uma avaliação ortodôntica. Olha. Independente de usar bico ou não, porque existem outras alterações, né? Existe a questão da falta de espaço na arcada, questão de mordida cruzada, né? Olha. Então, a gente, quanto mais cedo consegue esse diagnóstico, em alguns casos, né, na maioria dos casos, na verdade, será bem melhor para o tratamento. Sim. Principalmente porque o resultado é melhor, né, Cris? Esse aparelho, né, diferente do que a gente pensa, nos adultos o aparelho é aquele fixo, que é ligado, posicionado no dente, com o bractezinho, com a liguinha, né? Isso. Nas crianças, na maioria dos casos, vai ser tratamento ortopédico. Então, é tratamento a nível de base óssea, tratamento na maxila, onde eu vou aproveitar aquele potencial de crescimento que a criança tá para fazer ali, de repente, uma expansão, uma disjunção maxilar, para ganhar o espaço que eu preciso, então entendeu? Quer dizer que não é aquele aparelho que a gente está acostumado a ver no pessoal, não, né? Isso. Em algumas crianças mais velhas, pode-se fazer uma mecânica 4x2, que a gente chama, com esse aparelhinho. Mas nas mais jovens, geralmente serão aparelhos um pouquinho, né, mais diferentes do que a população é acostumada a ver. Que são os aparelhinhos infantis. Aí, o que acontece, né? Se a gente espera muito para tratar, esse tratamento pode ser um pouquinho mais demorado.
E hoje em dia até que tá bem rápido, né? O pessoal bota aparelho aí. O que é que você tá rindo? Diga aí. Esse Ronaldo disse, Menca, eu tenho uma sobrinha com mais de 25 anos que ainda tem dente de leite. É possível? É possível. Nesse caso, quando a gente tem a agenesia, o dente fica encruado, que é a ausência do dente permanente, aí o de leite fica. Porque um dos estímulos, inclusive, para o de leite trocar é a presença do permanente ali, erupcionando, saindo, estimular a reabsorção, né, do de leite, que é, vamos dizer assim, como se a raiz fosse sumindo para o permanente subir. Então, se eu não tenho o dente permanente, ou se às vezes ele está numa posição diferente, né? Às vezes incluso. Incluso, teve uma transposição dentária. Aí o de leite fica. Aí o de leite vai ficar lá. E tem diferença, doutora? Tem, porque esse de leite, né, a anatomia dele... Bordei uma pata de caranguejo, um dente desse de leite, 25 anos. A anatomia é diferente, se a raiz pode ser que não esteja mais bem fixada ali pelo tempo, né? O dente de leite ele foi programado para estar ali no máximo até os 10, 11 anos, né, em boca. Então, se ele já está até os 25, a gente não pode estar mordendo toda a patola de caranguejo. Tem que ter cuidado, né? Tem cuidado, né? Começou a carnezinha de caranguejo. Porque perdeu, vai pro implante, não tem permanente. Então, esse mês laranja, o que é que tem? Tem alguma ação, tem alguma atividade, além da imprensa, né, divulgando esse cuidado com o dente, que é essencial, né? Porque você perder dentes, deixar os bichos cariados, às vezes você... E também... o tratamento odontológico não é para todo, assim, é meio caro também, né? E o poder público nem sempre acompanha, não sei, tem condições de atender a todo mundo. Né? Por isso, você cuidar direitinho, você evita aí um monte de gastos futuramente. Isso, né? Exatamente. Então, assim, tanto os ortodontistas como nós, odontopediatras, porque somos os profissionais que têm contato com a criança desde cedo, né? Então, a gente se sente nessa obrigação de estar sensibilizando a população, de estar alertando. Com relação a esses cuidados precoces, principalmente em relação à ortodontia preventiva. E aí, o foco desse ano do Julho Laranja é a questão da qualidade do sono, né? Porque muitas pessoas não sabem, mas crianças que dormem mal, que roncam, né? Criança roncar não é normal, criança ter apneia do sono não é normal. Nossa, uma criança com apneia já? Isso, já. Crianças que rangem os dentes. Então, são crianças que têm uma qualidade de sono muito baixa, né? Muito ruim. Esse ranger de dente é proveniente da péssima qualidade de sono. Não, o bruxismo, ele vem, de origem, chama nervoso central. Então, ele, vamos dizer assim, não está relacionado à qualidade do sono, mas ele vai interferir, porque a criança está ali rangendo, às vezes pode ter uma noite onde ela tem mais despertares, né? Além das questões de ter a musculatura ali, vamos dizer assim, com mais dor, né? Às vezes a criança acorda com dor de cabeça, acorda com dor, né? Ali na região muscular. Então, criança que dorme mal, que vamos dizer... tem via aérea superior congestionada, então respira pela boca, seja por essa via aérea superior congestionada ou pelo próprio hábito, às vezes ali ficou com a mordida aberta, está respirando muito pela boca, vai ter uma noite de sono ruim, qualidade de vida, né, diminui. Às vezes é aquela criança que não vai se concentrar muito bem na escola, porque não dormiu bem. Então, o Julho Laranja desse ano vem focando bem nessa qualidade do sono, da gente identificar isso, né, principalmente ortodontistas, porque... quando a gente vai fazer tratamento ortodôntico, existe uma radiografia que a gente faz, né? Que a gente muitas vezes consegue ver a adenoide. Essa criança tem a adenoide um pouquinho hipertrofiada. Vamos no otorrino, vamos fazer uma avaliação no otorrino, ver se está tudo ok. A criança ronca. Roncar não é normal. Vamos olhar no otorrino também como é que tá. Porque melhorando essa qualidade de sono, posso estar prevenindo aí diversas condições, assim, na vida dessa criança, né? Às vezes é até diagnosticada como um déficit de atenção, mas na verdade... tem outras condições ali na qualidade do sono. Então, é bem interessante nesse sentido. No bruxismo já pode usar aquelas placas, aquela coisa da criança ou não? Depende. Então, assim, depende da fase que a criança se encontra. A placa em si, ela não vai tratar o bruxismo, né? Ela vai diminuir ali... Mas se melhorar o sono, melhora o bruxismo? A placa vai diminuir o contato nos dentes. A gente tem que entender a causa do bruxismo. Esse bruxismo está relacionado ao quê? É uma criança que... tá com via aérea superior congestionada, né? Não tá conseguindo respirar bem. Sim. É uma criança que é muito ansiosa. É uma criança que tem outros fatores aí envolvidos em relação a... E se for ansiosa, de onde vem essa ansiedade, né? A gente tem que entender a causa, o perfil ali que tá gerando esse bruxismo. A placa entraria para diminuir esse atrito, né? Esse atrito, esse ranger, vamos dizer assim, esse desgaste dos dentes, na verdade. Sim. Porque ela não vai tratar o bruxismo em si.
Maravilha. Portanto, né, a gente fica agora conhecendo aí um pouquinho mais sobre esse Julho Laranja. Para os papais e mamães, fiquem atentos sempre que a gente trabalha, né, doutora Cris, com prevenção, né? Isso. O importante é a gente sempre prevenir, Exatamente. né? Não só chegar lá no dentista quando já tá com a situação já horrível e que aí, né... Ainda tem um salva-vidas ali que é o dente de leite, mas depois que tá o dente permanente, né, não tem mais o que fazer, né? Aproveitar Então, esse mês laranja aí para dar uma visitadazinha. Leva os pequenos né? aí estão de férias, né, nesse momento aí. Leva os pequenos, né, para conferir como é que tá ali, né, a dentição, como é que tá tendo todos os cuidados que são realmente necessários que você deve fazer, né, com seu filhote aí, para que ele tenha aí no futuro o dente Colgate, como dizia antigamente, né? Aquele sorriso Colgate, né? Fazendo já a propaganda aqui, mas né, a gente falava muito isso, né? Antigamente, o sorriso Colgate ali, que é de suma importância, né? Você ter ali os seus dentinhos no lugar para que a sua saúde como um todo, do seu corpo como um todo também seja 100%. Cris, quero te agradecer, muito obrigada, viu, por todos os esclarecimentos. Cris Monteiro, que é dentista, especialista ali na criançada, né? Recebe a criançada onde, Cris? Eu que agradeço. Eu atendo na Clínica Smile Way, certo? Para quem quiser conhecer meu trabalho, pode seguir meu Instagram, @cris.odontopediatra. Então, estou atendendo lá todos os dias. Quem tiver interesse em agendar a sua avaliação, sua consultinha, já entre em contato. Maravilha. Cris.odontopediatra. Odontopediatra. Isso. Segue lá, Cris, tá? Para você ficar por dentro aí de tudo que é importante para o seu filho. Muito obrigada, Cris.